Olá, senhoras e senhores. Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado. E hoje eu quero convidá-los para falarmos um pouco, refletirmos um pouco sobre as hipocrisias de Jesus, né? Então, hoje nós vamos para o livro de Mateus, né? Segundo o que o Mateus fala sobre Jesus, então, segundo é, o que Mateus fala sobre a hipocrisia de Jesus, a partir do capítulo 23 de Mateus, Jesus censura os escribas e fariseus. Eu convido as senhoras e os senhores a ver junto comigo, a analisar junto comigo, né, as hipocrisias de Jesus, porque os erros que Jesus aponta nos fariseus e nos escribas é exatamente o erro que ele possui. Então Jesus é um espelho na frente dos fariseus quando ele aponta o dedo para os fariseus, porque quando ele fala dos fariseus, ele está falando dos seus próprios erros, dos seus próprios defeitos. Então vamos lá, o texto começa dizendo assim: Então falou Jesus às multidões e os seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Já começamos aqui com a hipocrisia de Jesus, porque Jesus, inclusive, disse que prometeu para os discípulos dele 12 tronos. Ou seja, ele está julgando os fariseus de sentar na cadeira de Moisés, mas tem uma coisa que ele queria fazer aqui, é sentar num trono para julgar alguém, para ser autoridade. Aí ele continua dizendo assim: Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disseram, porém não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, sobre o que os fariseus falam, os escribas falam? Eles falam sobre as leis. Então, Jesus está dizendo, sobre o que eles falam sobre as leis, então vocês devem escutar. Mas sobre o que eles fazem, sobre as obras que eles fazem, vocês não devem imitar eles, porque eles dizem e não fazem, certo? Então, eu não sei a que ele está se referindo aqui, né? O que eles dizem e não fazem, né? Por quê? Porque é a lei do sábado. Se é a lei do sábado, eles guardam o sábado. Se é a respeito das leis, os escribas e fariseus guardam as leis. Quem não guarda é Jesus, que profana o sábado, que profana o sacrifício de animais para perdão dos pecados e vem trazer o batismo para substituir, certo? Aí ele continua dizendo assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com dedo querem movê-los. Então ele vai dizer que os escribas e fariseus colocam dificuldade na vida das pessoas, colocam essas leis, porque Jesus parece que é contra as leis de Moisés, né? É como se ele estivesse dizendo assim, os escribas e fariseus colocam as leis que são como fardo no ombro das pessoas, mas eles mesmos não querem seguir nem uma vírgula dessa lei. Mas aqui ele revela a hipocrisia dele, por quê? Porque quando ele diz que os fariseus atam fardos pesados e difíceis de carregar, ele está basicamente falando dele. Porque ele é a pessoa que exige com que as pessoas que sigam ele, os discípulos dele, abandonem pai e mãe para seguir ele, ame ele mais do que a sua própria família, venda tudo que tem para seguir ele. E como se não bastasse, ele pede para que todos os seus discípulos percam a vida por ele. E como se não bastasse, ele pede para que os seus discípulos carreguem cada um a sua cruz. Justamente por quê? Porque a cruz ela é carregada no ombro, ela é posta sobre o seu ombro, algum do lado dos seus ombros. Então, quando ele diz que os fariseus, certo? Quando ele vai dizer que os fariseus atam fardos pesados, né, de carregar, né, sobre os judeus, ele também está fazendo a mesma coisa. Né? Porque quando ele pede para os discípulos fazerem as mesmas coisas que ele está fazendo, ele está falando para os discípulos dele que os discípulos dele vão ser crucificados assim como ele está sendo crucificado, porque ele foi crucificado justamente por causa das obras dele, pelo que ele fazia. Né? Então, ele é o primeiro a colocar fardos pesados sobre os seus discípulos. Porque os seus discípulos vão ter que, para seguir ele, carregar uma cruz como ele está carregando, sofrer como ele está sofrendo, abandonar pai, mãe, família. Ele quebra tantas leis dos judeus que Yahvé diz que o homem tinha que se multiplicar, né? E ele fala para os seguidores dele para que os seguidores dele sejam basicamente celibatos voluntários, né? Que não façam sexo, que não tenham mulher. Então, por um lado, o Deus dos fariseus, dos judeus, diz para criar e multiplicar, e do outro lado, né, e para sacrificar animais para perdão dos pecados. Do outro lado, Jesus institui o batismo para perdão dos pecados junto com João, e também diz para os discípulos dele que eles não podem se casar, eles têm que ser celibato, né, voluntário, né. Então ele vai dizer que praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus
filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e ao serem chamados mestres pelos homens. Então, ele está dizendo para os fariseus, senhoras e senhores, que os fariseus gostam de se achar, gostam de ser vistos. Não é exatamente a mesma coisa que Jesus está fazendo, né? Não é ele que quer ser visto como mestre, ser visto como rei, ser visto como Deus, e diz que quem não vê ele como tal, então vai ser punido por ele, né? Não é ele que também ama os primeiros lugares nas sinagogas, né? Nos banquetes? Não é ele que ama as saudações nas praças também? Né? Não é ele que quer ser chamado mestre pelos seus discípulos? Então, ou seja, todos os erros que Jesus aponta para os fariseus, ele está basicamente falando de si mesmo, está colocando um espelho na sua frente. Ele continua dizendo assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Ninguém sobre a terra chamei de vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Então ele está se referindo ao Deus dele, né? Não é o Deus dos judeus. Com certeza não, porque o Deus dos judeus deixou bem claro que era a lei perpétua através de Moisés, o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Jesus, quando chega no templo de Jerusalém, expulsa os campistas que vendiam pombinhos, que era o sacrifício mais barato para os pobres, né? Quando prega para a remissão dos pecados o batismo, né? Que tinha que ser o sangue do animal para perdão dos pecados, não batismo. Batismo não resolve nada sobre o seu pecado, né? Então ele está provando que o Deus dele não é o mesmo que o Deus dos judeus, né? Então, veja bem, o mesmo cara que diz para as pessoas que não devem seguir os fariseus, porque os fariseus gostam de ficar se achando, serem chamados mestres, serem vistos como os mestres, é o mesmo que está exigindo dos seus seguidores que não tenham nenhum outro mestre além dele, que não tenha nenhum outro pai além do Deus dele. Ele vai dizer: nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ele vai dizer: no meu reino, só quem se humilhar perante mim será exaltado. Vai receber um elogio? Quer receber um elogio? Então tem que se humilhar aqui, certo? Aí ele vai dizer que o maior dentre eles será o servo. Então você quer fardo maior para carregar do que isso? Do que você fazer parte de uma sociedade, de uma comunidade, onde para você ser alguma coisa você tem que se humilhar? Para você receber reconhecimento você tem que se humilhar? Você quer fardo pior do que isso? Então, ou seja, ele diz que os escribas e fariseus que colocam fardos pesados para as pessoas carregarem, mas quem coloca fardo pesado para as pessoas carregarem é exatamente ele, exatamente o Jesus. Então ele vai dizer várias advertências de Jesus, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar o que estão entrando. Vocês têm que entender uma coisa aqui, que o céu aqui é o sistema. O céu é o sistema, é a ordem que rege toda a hierarquia, toda a ordem, mantém toda a hierarquia, toda a ordem. O céu é o sistema, a terra é Jerusalém, Judá, tá? Então, quando ele diz assim, os escribas e fariseus que são hipócritas porque estão fechando o reino do céu diante dos homens, porque eles não entram e não deixam ninguém entrar, é porque os escribas e fariseus haviam criado uma lei, isso vai falar lá em João, inclusive, para que qualquer que fosse chamado Cristo dentro da sinagoga fosse expulso de lá. Então, se qualquer que é chamado Cristo dentro da sinagoga é expulso, quem acredita nele e segue nele tem que ser expulso da sinagoga também, assim como o cego foi expulso junto com Jesus. Certo? Então ele está dizendo para os escribas e fariseus que eles estão fechando a porta do reino, ou seja, as portas da sinagoga, não deixando ninguém entrar, e não entrando e não deixando ninguém entrar. Né? Porque eles criaram uma lei, qualquer que fosse chamado Cristo aqui que fosse expulso. Então, com certeza, tinha que ter segurança na porta, né? Para mandar embora, né? Então ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazer longas orações e por isso sofrer juízo muito mais severo. Então ele vai dizer que os escribas e fariseus iam na casa das viúvas, faziam oração, né? Faziam oração para justificar, né? O que eles estavam devorando na casa das viúvas. E era exatamente o comportamento que Jesus tinha. Porque ele disse para os discípulos dele: vocês vão passar de casa em casa, vocês vão entrar na casa dessas pessoas, vocês vão pregar o meu evangelho para essas pessoas. Aquelas que não aceitarem, vocês vão sair da casa delas, vão sacudir a poeira dos seus pés, certo? E vão sair da casa dela, que eu vou estar vindo atrás de vocês. E eu vou estar vindo com a espada, né? Então, quando ele diz que eles fazem, e ele inclusive diz que aqueles discípulos, né, que passarem na casa daquelas pessoas e elas não fornecerem água para ele, não fornecerem comida para ele, não derem para ele as condições, né, de viver na sua casa,
na casa daquela pessoa que os discípulos dele passassem, né? Essa pessoa ia pagar no final, porque deixou um dos pequeninos dele com fome. Então, seja, se você não desse comida nem bebida para os discípulos de Jesus, ele ia cobrar de você e ia matar você no dia do juízo final dele. E por que isso é uma contradição? Isso aqui, né, ele está apontando o dedo para ele mesmo. Porque ele diz que os escribas e fariseus são quem fica sugando a coisa das casas das viúvas, né? Fica devorando a casa das viúvas. Mas, na verdade, quem está devorando a casa das viúvas, não só das viúvas, mas de toda a comunidade, é os próprios discípulos de Jesus, né? Que Jesus chega a ameaçar, dizer, matar essas pessoas de morte, ameaçar essas pessoas no juízo dele, quando ele estabeleceu o reino dele, porque elas não deram comida para os seus pequeninos, os seus discípulos. Não deram bebida para eles. Então, eles são os primeiros a devorar a casa das viúvas com justificativa de oração, justificativa de salvação, de reino. Mas que no final da cruz se provou uma fraude, porque os próprios pessoas disseram para ele: você não salva a ti mesmo, não consegue salvar a ti mesmo, não consegue descer da cruz e quer salvar os outros. Né? Então ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeai o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornai os filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Então ele vai dizer que os escribas e fariseus fazem prosélito, rodeiam a terra para fazer prosélito, ou seja, convocar pessoas, ensinar pessoas, né, para serem igual a eles, e essas pessoas que estavam seguindo eles se tornavam 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Como ele chamava Abraão, o pai dos judeus, de diabo, o diabo mora no inferno por sua vez, então ele está querendo dizer o que para os judeus? Vocês estão trazendo os judeus para dentro da seita de vocês, para dentro do movimento de vocês. Essas pessoas estão tornando 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês, ou seja, 2 vezes mais filhos de Abraão do que vocês, já que Abraão é o diabo e o diabo é o dono do inferno. Podemos colocar assim, né? Então ele vai dizer: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso nada é, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos, cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso nada é, que porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura pelo que jura por ele por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele sobre o que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então, ele vai dizer o seguinte para os escribas e fariseus. Por quê? Porque os escribas e fariseus tinham expulsado Jesus das sinagogas. Então, como Jesus ainda continuava invadindo as sinagogas e no templo para ensinar, os fariseus começaram a falar: bom, esse cara aqui não representa a nossa ordem, não representa a nossa crença, a nossa tradição. Por quê? Porque ele vem trazer batismo para perdão dos pecados em vez de sacrifício de animais, ele não respeita a lei do sábado, ele, em vez de ensinar as pessoas a criar e multiplicar, ele ensina as pessoas que seguem ele a ser celibato. Né? Então esse cara aqui não é um dos nossos. Então quando ele estiver sob o altar, é melhor que vocês jurem pela oferta de vocês do que jurar por aquele que está sobre o altar, do que jurar pelo altar. Só que Jesus vai dizer para eles: não, mas se você qual que é maior, a oferta é o altar. É claro que o altar é maior porque o altar santifica a oferta. Então se você jura pela oferta, você jura por aquele que está acima do altar. Então foi a estratégia do judeu fazer com que os judeus verdadeiros não caíssem na armadilha de Jesus, porque já que ele não saía do templo nem da sinagoga, então foi criado essas leis então, certo? Foi criada essas leis então, né? Ou seja, você pode jurar pela sua oferta, pelo ouro do santuário, mas não jure pelo que está em cima do altar. Por quê? Porque quem está em cima do altar era quem? Era Jesus, que insistia de pregar lá, insistia em ensinar lá. Né? Só que aí Jesus vai dizer para ele: não, se você jura pelo altar, você está jurando por mim também. Mas os fariseus, na verdade, estavam salvando os judeus, porque jurar por Jesus seria uma tortura, né? Imagina você ficar dependente de um cara que diz que você tem que carregar a cruz junto com ele, né? Diz que você tem que perder a vida por ele. Isso é fardo pior do que esse. Diz que você tem que abandonar a própria família para seguir ele, amar ele mais do que a própria família. Fardo pior do que esse não tem. Ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo de hortelã e endro, né? A caminho tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Exatamente, Jesus também deveria fazer aquelas coisas sem omitir aquelas. Está vendo quando ele aponta o dedo para os outros, ele aponta o dedo para si mesmo? Porque Tiago deixou bem claro. Aquele mesmo que disse, não adultera, também disse não mata. Se você não adultera, mas você mata, você é culpado de toda a lei. Porque você não obedeceu uma lei, mas descumpriu outra. A mesma coisa Jesus. Ele pode até ser contra o adultério, mas ele trabalha no sábado.
Ele pode até ser contra o adultério, mas eles não sacrificam animais para perdão dos pecados, impede as pessoas de sacrificarem animais para perdão dos pecados, assim como expulsou os campistas do templo, certo? Colocando o batismo no lugar do sacrifício de animais para perdão dos pecados. A lei diz que deveria sacrificar um cordeiro no dia da Páscoa. No dia da Páscoa, Jesus oferece pão e vinho, o pão como se fosse o corpo dele e o vinho como se fosse o sangue dele. Uma maior blasfêmia contra a lei dos judeus, contra a tradição dos judeus, certo? Então, ou seja, se você não faz isso, mas faz aquilo, você é culpado de toda a lei também, Jesus. Ele vai dizer, guias cegos que coais mosquitos e engolis camelo. Então ele está querendo dizer o seguinte, vocês ficam coando mosquito, ou seja, querendo me prender porque eu não sigo a lei do sábado. Ele acha que isso aí é pouca coisa, né? Mas deixam coisas maiores passar, né? E essas coisas maiores que ele diz que eles deixam passar é a autoridade dele, porque é como se Jesus estivesse dizendo assim, não, é melhor vocês descumprirem a lei do sábado do que vocês, por exemplo, negarem a minha autoridade. Isso para ele é coar mosquito, sabe? Isso para ele aqui é coar mosquito, engolir camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpar o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Então ele vai dizer que eles pareciam justos aos homens, mas por dentro estavam cheios de iniquidades. Por quê? Porque não queriam perdoar Jesus, né? Não sei, porque não perdoam ele está errado, mas quer perdão, mas porque não perdoam eles estão errados, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais sepulcros dos profetas, adornais túmulos dos justos, e dizeis, se tivermos vivido no dia dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices do sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, uns matareis, crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa presente geração. Então, Jesus está dizendo o seguinte, vocês ficam aí arrumando o túmulo, enfeitando o túmulo dos profetas que morreram e dizendo que se vocês estivessem no dia dos seus pais, vocês não teriam sido cúmplices. Então, vocês estão testificando que vocês são filhos dos que mataram os profetas. Então, porque vocês são filhos dos que mataram os profetas, todo o sangue do profeta, desde Abel até Zacarias, vai cair sobre vocês. Então, Jesus é a pessoa mais injusta do mundo, porque ele diz que os fariseus são injustos, mas injusto é ele, porque ele está querendo punir, certo? Os escribas e fariseus pela morte dos profetas que seus pais causaram, provavelmente seus pais causaram, né? Então ele está dizendo, basicamente, só porque você é filho, né, das pessoas que mataram profetas, vocês também vão morrer. Esse sangue dos profetas vai cair sobre vocês, né? Porque Jesus é a descendência de Caim, né? Porque ele que vem trazer o fruto do campo para perdão dos pecados. No dia da Páscoa, em vez de oferecer o cordeiro, ele vem trazer o pão como se fosse o corpo e o sangue como se fosse o vinho. Uma blasfêmia total, né? É como se estivesse tentando cobrir o seu pecado com folhas de figueira, como Adão fez no jardim do Éden, mas Deus exigiu a pele do animal, certo? E é como se ele estivesse repetindo a mesma cena de Caim, né? Oferecendo frutos do campo, né? Enquanto Deus pede a pele do animal. Por quê? Porque se pecar, certamente morrerá, certo? Então, se você não morreu, mas o animal morreu, certo? Por esse motivo. Então ele vai dizer, lamento de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que forem enviados. Quantas vezes quis reunir os seus filhos, como galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, senhoras e senhores, ele chega a jogar uma praga contra Jerusalém, dizer que Jerusalém vai ser, né, vai ficar vazia, né? Ele vem julgar, né, os judeus, né, através do pecado dos pais dele. Então, como que ele é justo? Ele diz que os escribas e fariseus são injustos, mas na verdade a injustiça quem está cometendo é ele, né? Primeiro que ele não sabe se... Porque ele vê que os próprios escribas e fariseus estão confessando que não são eles que mataram, né? Ainda bem que não são eles que mataram, né? Então, ou seja, Jesus mesmo assim quer cobrar o pecado dos pais dos filhos, né? Cobrar o pecado dos filhos dos pais, né?